Boa noite para todo mundo, espectadores aqui da Smart Money. Muito obrigado aí pela presença. Meu nome é Juan, né? Vocês me conhecem, sou jornalista aqui da Smart Money. E hoje eu estou acompanhado aí da presença ilustre do Marcelo Ranucci, que é especialista no mercado imobiliário e também é sócio da Aurea Asset. Marcelo, como é que tu está? Tudo ótimo, obrigado. E desculpa a confusão na entrada, mas entrou um monte de Marcelos, aí não esperava. Um já é. Dizem que um elefante incomoda muita gente, dois Marcelos incomodam muito mais, né? De repente entrou um monte de Marcelos aqui no áudio. Não, mas não tem problema, tá tudo certo. Gente, hoje o assunto é mercado imobiliário, tá? Mais especificamente sobre um alerta que o Fed de Dallas aí emitiu, a Federal Reserve, né, de Dallas emitiu, a respeito de uma possível formação de uma bolha imobiliária nos Estados Unidos. Né, mas antes da gente chegar um pouquinho nesse assunto, né, porque é um assunto complexo, a gente fala muito de crise aí que já aconteceu, os fatores globais, geopolíticos, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse fenômeno aí que a gente chama de bolha financeira, bolha especulativa, né, que seja. Marcelo, eu já queria começar te perguntando, né, o que é essa chamada bolha financeira, né, e por que às vezes é difícil a gente prever quando é que essa bolha vai estourar, né? Eu acho que o importante é a gente conceituar o que é uma bolha, né? Porque ela pode ter diversas naturezas, ela pode ter diversas origens, né? Bolha, geralmente a gente se refere a uma bolha quando você tem alguma coisa, alguma anomalia no mercado. Ou seja, ou você tem uma oferta excessiva do produto, né, imobiliário, e aí cria uma bolha, porque ninguém consegue absorver aquele produto. Então, é o que a gente chama, o que mais naturalmente, mais, vamos dizer, rotineiramente acontece, são as bolhas por oferta. A gente brinca, fala que o incorporador ele sempre está olhando para o mercado imobiliário pelo retrovisor. Ele está sempre olhando ali e vê o que já vendeu, qual é o produto que está vendendo. E todo mundo vai naquele produto que vendeu e esquece de olhar para frente e identificar demanda para aquele produto ou para outros produtos, né? Então, até por uma questão de receio, se o outro deu certo, deixa eu copiar ou fazer parecido com o que o outro fez. E vai nesse andar da carruagem dessa forma, chega uma hora que tem uma super oferta daquele específico produto no mercado, porque o pessoal abandona um pouco a pesquisa de demanda, fica muito focado no lançamento do vizinho ou daquilo que ele fez e vendeu. Chega uma hora que satura, não tem jeito, né? Então, nós temos o fenômeno mais comum, o que a gente, inclusive, se depara com ele muitas vezes ao longo, às vezes, do ciclo imobiliário, ao longo de 3, 4 anos, você vê a oscilação de oferta de produtos diferentes, porque aquele determinado produto saturou, formou uma certa bolha de oferta daquele produto. Então, esse é o fenômeno mais comum, é o fenômeno da superoferta. Então, você tem uma estagnação de venda, né, porque houve uma superoferta daquele produto por um descuido mercadológico de tentar perceber, entender qual é a demanda para aquele tipo de produto ou para aquele segmento, né? Às vezes, a bolha ela está localizada num produto imobiliário dentro de um segmento, ou ela abrange o segmento como um todo. Tá? Quando ela abrange o segmento como um todo, geralmente são questões um pouco mais amplas, mais macro, né? Um exemplo rapidinho, uma super oferta de flats. Isso aconteceu aqui em São Paulo em 2005, 2006, 2007. Tinha mais flat do que gente andando na rua. Então, houve uma super oferta de flat. Então, era uma super oferta de um produto de um segmento. Então, era uma bolha de flat, não era uma bolha do mercado imobiliário. Tá? Perfeito. Então, você pode ter uma bolha do segmento, né? Você pode ter uma bolha de um produto do segmento. Tá? Geralmente, como eu disse, de uma forma um pouco mais comum, é por super oferta. Tá? Muito bem. Então, quando a gente fala de bolha, acho que o primeiro aspecto mais simples de a gente analisar é essa questão da oferta e procura. Tá bom? Aí nós passamos para outras questões, que são questões que a gente pode aí imediatamente se lembrar de 2008, 2009, 2005, mas foi, na verdade, no final de 2007, 2008, 2009, a grande bolha imobiliária. Quando a gente fala de bolha, todo mundo, pelo menos de quem nasceu de 2000 para cá, só sabe da bolha de 2007, 2008, que foi a bolha do subprime nos Estados Unidos.
aí já é uma bolha que ela não nasceu no mercado imobiliário. Isso é uma bolha criada pelo mercado financeiro, usando como produto o mercado imobiliário. Tá? Fazendo uma comparação boba, talvez um pouco extrema, isso poderia ser com super oferta de qualquer produto, com uma manipulação de qualquer produto. No caso, houve uma manipulação do mercado financeiro usando o imóvel como objeto de manipulação. Tá? E o que aconteceu lá em 2008? Rapidamente, senão a gente vai ficar aqui 3 horas no programa. Em 2008, o que aconteceu foi vamos dizer assim, um oportunismo do mercado financeiro, percebendo algumas lacunas de regulatório, lacunas de legislação, financiava uma casa, este cara não pagava, ele refinanciava um próprio cara que não estava pagando e alongando a dívida deste crédito que já era um crédito complicado. Além disso, além de refinanciar aquele próprio comprador, que já era um comprador ruim, ele vendia este crédito que ele tinha contra aquele incorporador para uma outra instituição financeira. Esta outra vendia para mais outra. Então, formou-se quase uma pirâmide de crédito podre. Ou seja, crédito dado sem critério. Né? Crédito dado de forma a transformar o ativo imobiliário que era bom, né, numa coisa insolvente, porque quem comprava não tinha condição de pagar. Isso virou uma bola de neve. Você imagina que isso foi feito numa escala absurda, tudo nos Estados Unidos tem uma escala gigantesca, né? Mas cada vez que a instituição financeira fazia uma rolagem, ou ele passava para um terceiro, para uma outra instituição, aquele crédito, ele fazia algum dinheiro nesta venda. E óbvio que é muito mais fácil ficar fazendo dinheiro na multiplicação dos pães do que fazer dinheiro, né, direitinho, esperando aquele crédito ter a sua satisfação, ter a sua cumplicidade feita, em vez de a sua completude feita, do que ficar simplesmente rolando e fazendo esse movimento. Só para ter uma ideia, eu vou dar um exemplo super engraçado aqui, que isso, a pessoa já fala assim. Uma pessoa havia comprado um apartamento por $100 mil. Tá? Esse cara, ao longo do tempo, percebeu que o mercado em si, de tanto oferta de crédito no mercado, esse apartamento passou a ter uma liquidez boa e até ganhar preço. Esse apartamento saiu de 100 foi para 120, $150 mil. Ele pegou o apartamento dele, foi na instituição financeira, refinanciou e botou 50 pau no bolso. Ele refinanciou pelos $150 mil. Uma coisa quase inimaginável. Né? Então, ele vendeu para ele mesmo o apartamento que ele já tinha comprado. Então, ele saiu de um crédito de 100, foi para um 150, mas botou dinheiro no bolso. Quer dizer, um negócio de maluco. Isso aconteceu em larguíssima escala também. Então, além de você fazer a transferência de crédito ou o refinanciamento de um apartamento, de uma casa, de um imóvel, que já não vinha sendo, vamos dizer, pago corretamente, eles também permitiram com que você fosse lá e refinanciasse o seu próprio imóvel para pôr dinheiro no bolso. Ou seja, um estímulo totalmente negativo. E isso, imagine isso acontecendo numa escala gigantesca, pelas instituições financeiras, as mais tradicionais americanas. Obviamente, isso aí chegou uma hora que, bum, parou. Né? Ninguém pagava absolutamente mais nada, aquilo tudo virou pó, né? Aqueles créditos todos viraram pó. Então, um apartamento que eventualmente já devia ter lá uns $200 mil de dívida, ele não vendia por 50, 60 mil dólares. Foi isso que aconteceu na bolha, vamos dizer assim, especificamente usando o imóvel como um ativo para especulação do mercado financeiro. Né? Então, a gente aqui começa a perceber que a bolha pode nascer dentro do mercado, a bolha pode nascer dentro
de uma dinâmica de mercado imobiliário, ou ela pode ser criada artificialmente pelo mercado financeiro, né? Entendendo isso, a gente vai poder olhar sempre que alguém estiver falando em bolha, se é uma bolha de oferta de crédito podre, se é uma bolha de uma invenção, ou se é uma bolha de superoferta, ou se não é uma bolha, né? Então, eu acho que esse é o ponto, essa é uma questão importante quando a gente fala de bolha. Peraí, bolha por quê? Tem muito produto no mercado e não tem comprador? Pode ser, né? Ah, não, bolha por quê? Porque deram crédito à vontade para quem quer que fosse, gente negativada pegando crédito, e óbvio que esse cara não ia pagar. Então, não só ele não ia pagar, mas eles multiplicam esse título ruim no mercado. Sim. Dito isso, a gente consegue olhar aí o horizonte do que é a bolha, tá? Vamos lá. Importantíssimo a gente ter um contexto. Porque agora, falando especificamente sobre as salas do Fed, né, eles emitiram um comunicado agora no fim de março, né, a respeito da formação de uma possível bolha imobiliária, né? E aí o Fed falou, nossas evidências apontam um comportamento incomum no mercado imobiliário, né, pela primeira vez desde o boom do início dos anos 2000. E aí já acendeu alerta na cabeça de muita gente, porque a gente já vai imediatamente para a crise ali de 2008. E aí eles disseram também que o mercado está mostrando sinais de exuberância por mais assim, de 5 trimestres consecutivos. Então, já passando a palavra para ti, Marcelo, quais foram assim, os fatores analisados pelo Fed de Dallas agora que fizeram eles pensarem, poxa, podemos estar presenciando a formação de uma bolha imobiliária agora? Então, aí quando eles... Vamos lá, legal, essa pergunta é importantíssima, gente. O que aconteceu depois da bolha financeira, da bolha imobiliária financeira, né, de 2008 e 2009? O regulatório americano, o americano aprende, e ele aprende, quando aprende com erro, ele nunca mais comete o mesmo erro. Pelo menos em política econômica, ou com relação a dinheiro, né? Então, o americano ele tem essa grande vantagem. Ele toma todas as medidas possíveis e imaginárias, e, inclusive, é muito criativo em imaginar situações nas quais qualquer coisa daquele tipo possa acontecer e vai lá e mitiga, blinda, né, o sistema para que isso não aconteça, né? Então, quando a gente escuta o Fed de Dallas falar a respeito de uma bolha imobiliária, o que eu imagino e o que eu entendi que eles querem dizer não é uma bolha de crédito, não é uma bolha de super oferta de crédito podre ou uma bolha vamos dizer assim, parecida ou com uma derivada da bolha de 2008. Tá? O que eles estão assistindo lá e o que eles estão alertando é muito mais por uma questão, inclusive, que se questiona bastante aqui no Brasil também, né? Então, vamos parar aqui um pouquinho e entender o que está acontecendo no mundo. Porque existem uma série de fatores que são comuns a praticamente todos os países, principalmente países que têm economias em desenvolvimento ou desenvolvidas que tiveram uma retração muito forte. Por exemplo, os Estados Unidos, né? Então, o que está acontecendo? Vamos entender. Nós vínhamos de um período, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas em outros países do mundo, de juros muito baixos. Consequentemente, quando a gente tem juro baixo e o pessoal que estava acostumado a viver na renda fixa, aplicando dinheiro em títulos do governo ou em outros títulos extremamente seguros, começa a ficar incomodado porque o valorzinho que vem todo dia, todo final de mês, é muito baixo, né? Então, o que o cara faz? Bom, eu vou comprar imóvel, porque o imóvel eu compro e alugo. E como o juro está rendendo muito pouco, o aluguel do imóvel pode ser um bom investimento, porque ele vai me dar mais dinheiro do que eu receberia por este mesmo dinheiro no banco. Isso é um raciocínio natural de todos nós, né? Toda vez que o juro baixa, existe uma valorização, uma procura por ativos reais. Tá certo? Muito bem. Isso vinha acontecendo no mundo desde 2019, 2020, até mesmo um pouco antes em outros países. Mas nós aqui, especificamente no Brasil, vivemos uma época, inclusive, de jamais visto um juro nos patamares que a gente viu. A gente aqui virou primeiro mundíssimo do dia para a noite, né? A gente viu taxa de juro aí de 2%, quase negativa, né? Porque, na verdade, a inflação era isso e o juro era menos que a inflação, ou igual à inflação.
Então, vamos entender isso, houve uma virada, né, dos investimentos de renda fixa, principalmente, ou de renda fixa ou variável, mas com grande teor de segurança, para o imóvel. Então, todo mundo passou a procurar o imóvel para ter ou para alugar. E por que ele também procurou imóvel para ter? Porque ele percebeu o seguinte, aquele aluguel que ele pagava, antes ele pagava com o rendimento do dinheiro dele no banco e ainda sobrava. Este aluguel aqui passou a ser maior do que o rendimento dele. Então era melhor ele tirar o dinheiro e comprar o imóvel e deixar de pagar o aluguel que ele estava ganhando mais dinheiro. Tá certo? Então isso é fundamental a gente entender por que o cara vai para o imóvel. Porque... Não é por isso, porque ele sente no bolso. É melhor ele comprar do que pagar o aluguel, porque o dinheiro dele que rendia para pagar o aluguel não rende mais. Tá certo? É uma das razões. Eu estou falando algumas coisas bem simples e bem objetivas que a gente sente no dia a dia para que isso seja bem caracterizado. Então, o que vinha acontecendo no mundo era esse movimento. O pessoal indo para ativos reais, porque o rendimento do ativo real, ou aquilo que ele me poupava, em vez de eu pagar o aluguel, era bastante interessante. Com isso, a indústria imobiliária começou a se expandir. Bom, está todo mundo procurando imóvel, existe a procura, né? Vamos criar a oferta. E começou, obviamente, uma tendência muito grande de produção de imóveis, de ativos imobiliários, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos não foi diferente, na Austrália não foi diferente, na Nova Zelândia não foi diferente, na Bélgica não foi diferente. Então, se você olhar pelo mundo, isso foi uma constante. Tá? Legal. O que acontece nesse momento? A gente tem uma pandemia pela proa. Pegamos uma coisa que nós nunca havíamos visto. Né? Ou seja, a nossa geração, a minha, que é 2,5 vezes mais velha que a sua, nem ela tinha pego qualquer coisa nesse gênero. Né? A última coisa dessa proporção foi a peste negra, antes da guerra. Né? Sei lá. Enfim, então o que acontece? Vem uma pandemia. Com a pandemia, nós sofremos o seguinte processo. Os juros continuavam ainda interessantes, o mercado imobiliário continuava interessante, mas teve um novo componente para aumentar a demanda, que foi o cara que estava morando num apartamento pequeno querer ir para um apartamento maior. Quem estava num apartamento maior, eventualmente quis ir para uma casa. Quem já estava numa casa, eventualmente quis comprar a casa de campo, para poder ficar isolada na casa de campo. Então, houve um aquecimento do que eu digo dos mercados periféricos do mercado imobiliário, né? Que é a mudança do padrão de moradia, que é a aquisição da segunda moradia. Né? Então, a gente teve uma expansão do mercado, além do incentivo que a gente acabou de falar, do juro baixo, etc. Então, perceba que a gente teve uma somatória aí, né? Absolutamente única, com questões absolutamente únicas. Né? Juro nos patamares que estavam, demanda por um novo tipo de moradia. Né? A pessoa precisando partir para lugares mais amplos, porque ela estava dentro de um apartamento pequenininho confinado e começou a ficar doido. Né? E você vê o que aconteceu em Nova York, você vê o que aconteceu nas grandes cidades, você vê o que aconteceu no mercado de segunda moradia no mundo inteiro. Sim. Né? Então houve essa grande explosão. Com isso, você imagina, nós estamos numa situação totalmente atípica, com o mercado em expansão, com novos mercados, ou mercados, vamos dizer, secundários, sofrendo uma baita de uma turbinada, a indústria está produzindo para essa galera. Né? A indústria está produzindo. O que acontece? A gente sabe. Aí nós tivemos um fator importantíssimo, que foi o incremento de preço. Por quê? Por causa do aumento da procura. Mas um outro componente, nós tivemos uma somatória, foi alinhamento dos astros dos dois lados, alinhamento da demanda e alinhamento do aumento do custo dos insumos. Por quê? A indústria, além do que, parou. Na pandemia, como é que você comprava material de acabamento? Não tinha, as indústrias paradas. As usinas... Isso é até uma coisa interessante que a gente comentou em outro momento, né? Que tu teve ali casos singulares até na China, né? Da Evergrande ali, foi um caso bem singular a respeito bem disso, né? Que a infraestrutura parou e você não conseguia realizar ali aquilo que tu já tinha comprado, já tinha financiado, não conseguia executar. Exatamente.
E aqui não foi assim, no macro, isso não foi muito diferente. Então, os preços de material de construção também dispararam. Então, vamos agora fechar o raciocínio. Nós tivemos um aumento da demanda por vários fatores, como a gente falou, pandemia, juros baixos, etc. Tá? E nós tivemos uma escassez dos materiais para atender essa indústria, que estava explodindo. Então, o que aconteceu? Os preços subiram vertiginosamente. Era onde eu queria chegar. Eu queria mostrar esses dois lados para entender o porquê desse aumento do preço nas proporções que ele aconteceu. E aí é que nós vamos falar de uma eventual superoferta, tá? Porque também a loucura, a correria para comprar os imóveis sofreu um pequeno refreamento, os juros começaram a subir e os preços ficaram estratosféricos. Toda essa combinação diminui a demanda dos imóveis, né? Mas você tem uma grande massa em produção e gente que comprou no pico. Então, do que nós estamos falando? De uma acomodação de mercado, de um refreamento da demanda em função dos altíssimos preços, tá? E em função da própria demanda indo se satisfazendo. Ela não é infinita. A demanda não é infinita. Você não vai comprar 2 casas de fim de semana, 3 casas de fim de semana. Você não vai comprar um apartamento, depois outro, depois outro. Você não vai. Ou seja, chega uma hora que a demanda é satisfeita. E mais grave que isso, quer dizer, para a gente entender, são sempre vetores opostos, né? O que aconteceu? Com este aumento também excessivo dos preços, você diminuiu a base de consumo. O cara que antes comprava um apartamento de $100 mil, ele não compra o mesmo apartamento agora por 200, ele não tem renda para isso. Então, todos esses fatores levam vamos dizer, as instituições mais conservadoras e com um olhar um pouco adiante a dizer o seguinte: bom, pessoal, a gente pode estar olhando para uma bolha. Só que quando fala bolha é um troço genérico. E aí o que você acha? Você se remete à bolha de 2008, 2009 e não entende esse mecanismo do aumento da demanda, depois vem o aumento do preço, o refreamento do mercado em função do preço que hoje não é atingível pelo mesmo número de pessoas do passado, consequentemente você vai ter uma super oferta. Ou a gente tinha até comentado anteriormente que o mercado imobiliário já está muito mais sólido, né? Comparado à crise de 2008, 2009, é outro momento, né? Completamente diferente. Então a gente precisa entender, a gente precisa parar e fazer o raciocínio, olhar para o mercado, olhar para fora. A gente fica muito envolvido com os conceitos e com as pechas, com os carimbos, né, que a gente adquiriu em algumas circunstâncias da vida. Então, a minha forma de ver é essa. Eu acho que o que nós vamos ter não é uma bolha, não é um negócio que vai estourar a bolha, entendeu? Vai sobrar apartamento para todo lado, casa para todo lado. Eu acho que, sem dúvida alguma, o refreamento da demanda vai fazer com que sobrem ativos em um ou outro segmento, isso vai acontecer, e vai haver uma acomodação de preço. Vai haver uma acomodação de preço. Aí me pergunta, pô, mas vai cair o preço? Então eu espero para comprar? Né? Essa é a primeira pergunta. Então não é o momento de eu comprar? Eu vou dizer para você o seguinte, eu não acho que os preços vão cair, porque os custos de produção subiram demais também. Subiram demais. Eventualmente, um ou outro segmento vai cair. Tá? Mas no global não dá para dizer que o mercado agora os imóveis vão ficar mais baratos. Isso não existe. Entendeu? Um ou outro segmento do mercado imobiliário pode ficar mais barato por super oferta, né? Mas eu não acho. Agora, o que vai acontecer? Essa acomodação de preço vai existir e a inflação vai corroer um pouco deste preço. Uhum. Nós não vamos conseguir reajustar preços de venda de imóvel no macro na mesma toada desta inflação que nós estamos vivendo. Então, não é que ele vai diminuir de preço, ele vai ter uma corrosão do seu valor, vamos dizer assim. Tá? Perfeito. Isso é a minha leitura aí da situação.
Tu comentou que existe uma tendência global, né, de preço das coisas, e a gente percebe uma tendência global na inflação mesmo. Mas eu queria perguntar para ti um pouco do mercado imobiliário brasileiro, porque os nossos juros eles estão subindo há muito mais tempo, né? Os juros estão subindo agora nos Estados Unidos, subiu 25 agora a taxa variável, 0,25, e aqui no Brasil a gente está a 11 e já está subindo já faz um tempo. Aí eu queria perguntar para ti como é que é esse paralelo do mercado imobiliário aqui do Brasil e dos Estados Unidos, né? Como é que a gente segue uma tendência, né, global da inflação, mas a gente tem uma particularidade também. Como é que é? Tá. Como é que Vamos é, lá. assim? A gente, como eu estava dizendo, a gente saiu de uma situação jamais vivida por nós, de um juro extremamente atrativo, né? Um juro espetacularmente bom para produzir, para a economia rodar, e entramos aí numa ascensão dos juros em função da inflação, e essa inflação veio do aumento da demanda e da falta de materiais no todo, aí em tudo. Né? Aí a pandemia realmente de chip de automóvel a material sanitário de acabamento, nós tivemos realmente um encolhimento da oferta de tudo, né? Praticamente tudo. E agora, depois a gente pode falar um pouquinho da Ucrânia, e agora vamos ter um encolhimento da oferta de fertilizantes, que vai trazer um incremento no valor dos alimentos, né? No valor dos commodities, principalmente. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Os juros no Brasil realmente decolaram, vários reajustes consecutivos, né? O Copom anunciando aí a Selic subindo. Muito bem. Nós, no mercado imobiliário, não chegamos ainda no nível da Selic, ou seja, a Selic puxa, mas os juros ainda aqui no nosso mercado ainda são juros bem palatáveis para o brasileiro, 6,5%, 7 e pouquinho. Alguns bancos agora passaram da barreira do 7, mas estão aí ainda, são juros de 6, 7. Não é um juro de 2, mas também é um juro que o brasileiro está absolutamente, vamos dizer, acostumado a sofrer com ele. Tá? Então, é um juro ainda, mesmo que psicologicamente, que o cara não coloque muito na ponta do lápis, ainda é alguma coisa que o cara absorve. Tá? Porque ele não está nos níveis da Selic. A Selic, o índice Selic vai diretamente para o CDI, mas não necessariamente migra na mesma velocidade ou na mesma intensidade para os juros de financiamento imobiliário. Tá? Então, a gente ainda tem aqui um juro que mantém o mercado razoavelmente, vamos dizer, estável, razoavelmente funcionando, dinâmico, mantém o mercado funcionando. O mercado está funcionando com esse juro que nós estamos praticando hoje. É lógico que se tivesse menor, a demanda seria maior. Mas já está bom. Eu acho que nós fizemos um equilíbrio. Eu acho que foi feita uma correção. Tanto é que as projeções daqui para frente, né, 23, é para ver uma queda, começar a ver uma queda gradual da Selic. Né? Perfeito. Então, a gente está pagando aí para ver, vamos ver como é que é um cenário que não está unicamente atrelado às questões econômicas, tem questões políticas, etc., mas a gente ainda tem essa situação. Nos Estados Unidos, os juros estão ridiculamente baixos. Né? Então, mais uma vez, vamos voltar para aquela história que a gente estava falando. Juro baixo, mercado imobiliário alto. Né? O cara está comprando, fazendo financiamento, fazendo mortgage dele, para pagar 2%, 3% ao ano, no máximo, 2% ao ano. Né? Para nós, sim, estrangeiros, um pouquinho mais alto, mas para o americano, que é o grande mercado deles, ainda é um juro extremamente atrativo. Eu acho que o juro americano vai subir para tentar controlar, obviamente, a inflação, que lá também está muito alta, e eu acho que também vai provocar uma certa acomodação. Então, esse é um movimento muito parecido, é que os patamares são diferentes, mas o movimento é parecido. Né? Então, você vê, a sensibilidade do brasileiro, que saiu de um juro de 2 para um juro de 7, assim, o cara sente, mas continua comprando. O americano é inimaginável. Né? É absolutamente inimaginável o cara suportar ou conviver com acréscimos dessa proporção. Perfeito. Antes de a gente continuar, eu vou colocar um comentário aqui do Guilherme, porque ele perguntou, né, ele colocou aqui em contexto o caso da Evergrande, né, e tal.
E assim, o caso da Evergrande mostra que não só os Estados Unidos, mas as economias no geral estão mais preparadas para esses movimentos de bolha. E eu acho uma pergunta muito importante porque, né, como a gente comentou, a gente está num momento extremamente diferente. E, claro, várias outras coisas podem provocar uma crise, né, econômica, mas o mercado imobiliário em si, no teu julgamento, ele está bem mais sólido, né, Marcelo? Sem dúvida nenhuma. O mercado imobiliário, o gato escaldado tem medo de água fria, né? E, assim, nós no Brasil passamos por todo tipo de alterações, já passamos por todas as anomalias possíveis e imagináveis. Não que não possam haver novas, porque a nossa capacidade de criar anomalia é impressionante, né? Mas o mundo aprendeu muito com as crises que teve, O mercado imobiliário em si é hoje um mercado muito mais cauteloso, né? Existem algumas pequenas aberrações? Existem. Se eu for aqui começar a entrar muito na peculiaridade, nós vamos ficar muito tempo. Mas só dando um exemplo, o plano diretor da cidade de São Paulo, tá? Ele obriga o incorporador a fazer um tipo de apartamento só em alguns lugares. Em lugares que são muitos. Então, obviamente, você vai ter uma hiperoferta deste produto. Tá? Então, mas assim, isso é uma aberração. E o mercado imobiliário aqui já está... Meu Deus, mas não dá para fazer mais estúdio, não tem onde enfiar estúdio, entendeu? Então, esse tipo de coisa vai acontecer. Mas, sem dúvida, os mercados estão muito mais atentos, o mercado imobiliário brasileiro e do mundo é um mercado escaldado, né? Então, eu acho que a gente corre riscos muito menores do que corria no passado e é uma tendência. Eu acho que tudo está amadurecendo. As economias, os setores da economia estão cada um vivendo as suas dores que viveu e aprendendo com essas dores. Perfeito. Falando um pouquinho sobre os juros, eu sei que a gente já comentou sobre isso, mas eu queria saber assim especificamente qual que é a tendência que se cria no mercado imobiliário dos Estados Unidos quando você aumenta os juros, que eles vão começar a aumentar agora, né? Mesmo considerando que os juros, assim, o Fed falou que vai aumentar 6 vezes esse ano. Isso é 1,75, né? Mas qual que é a tendência que se cria aí para o futuro, para o ano? Então, você pontuou muito bem, Juan. É exatamente isso, cara. Você veja que quando o Fed fala que vai aumentar 6 vezes, o juro vai para 1,75. A gente aumenta 1,75 por vez. Daí você já começa a perceber o tamanho, a dimensão da diferença, né? Sim. Mas vai haver nos Estados Unidos, eu acho que até por todos os fatores que a gente falou aqui, por satisfação da demanda, pelo aumento do custo dos materiais, pelo incremento do juro americano, que a gente olha e dá risada de 1,75, mas para o americano é a metade da máxima, né? Então, vai haver um refriamento, vai haver uma acomodação. Cara, eu acho que se houver bolhas, são bolhas, se houver super ofertas que a gente pode chamar de bolha, né? Produto estagnado, etc., será em alguns segmentos, mas não em todos os segmentos. Então, eu acho que eu não vejo... Eu acho que é importante a gente olhar para essa pergunta, que é muito importante, ela tem um desvio aí que é legal. É o seguinte, eu não vejo, a gente não consegue observar que a ponta produtiva vai ficar muito relapsa ou vai ficar descuidada nesse momento. Mas tem um aspecto que é legal dessa pergunta que ele está fazendo. E um monte de imóveis prontos que ficaram, de certa forma, tá, em desuso ou com um uso completamente diferenciado. Muita gente saiu de Nova York e foi morar em outro lugar. Então, este também é um fator de equilíbrio, porque você começa a ter imóvel pronto, ofertado, a um preço interessante. Então, tem mais um componente de entrada de produto no mercado, que é o imóvel pronto, e para aquele cara não serve mais. Sim. Nunca vai deixar de ter gente que quer ir para Nova York, né? Quanta gente está morando no interior e trabalhando de lá? Por exemplo, você trabalha onde? Hoje eu trabalho em casa. Aqui, enfim, aqui no meu apartamentozinho. Então, você vê, cara, e assim, se você está aí em casa e pode trabalhar em outro lugar em casa,
com um aluguel menor ou com uma condição de vida melhor do que você tem. Você não vai mudar? É uma ótima lógica. Não é isso? Se você hoje está em Floripa e você pode morar em São José, que é um bairro novo, é bárbaro lá de Floripa, ou você pode ir para Porto Alegre e continuar trabalhando igual, pagando muito menos, eventualmente, no aluguel, porque Floripa está pesado. Não está? Está pesadíssimo. É isso, cara. Então, esse imóvel vai voltar para o mercado. E se ele volta para o mercado, não é só você. Muita gente vai fazer a mesma coisa. Então, isso tudo são fatores de rearranjo, são fatores de reequilíbrio do mercado. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da guerra na Ucrânia. Eu acho um assunto interessante, porque a gente trabalha com isso aí noticiando o que acontece todos os dias, né? E é claro, o impacto que a guerra gera, ele é global, né? Tu tem aí um impacto nas commodities, tu tem um impacto muito principalmente no mercado energético, petróleo, gasolina, e aí eventualmente inflação nos países inteiros e tal. Mas falando especificamente do mercado imobiliário, existe um efeito, ele afeta o mercado imobiliário? Como é que funciona isso? Mesmo que de forma indireta. Juan, se essa guerra se restringir ao âmbito Rússia-Ucrânia, com o envolvimento, vamos dizer, o envolvimento não ostensivo da OTAN, né, e não ostensivo da China, assim, em termos de mercado imobiliário, altera o humor um pouquinho no começo, gera uma desconfiança do investidor, gera um certo medo, puta, eu vou ficar capitalizado, é melhor eu ficar capitalizado, isso aqui. Então, cara, assim, com relação à guerra da Ucrânia, na instância e na dimensão, vamos dizer, planetária que ela está hoje restrita, não é pequena. O que eu quero dizer é o seguinte: diretamente o mundo não está envolvido ainda. Né? Indiretamente, óbvio, mas indiretamente não está. Portanto, cara, assim, eu não vejo uma consequência direta. Não existe nenhum insumo na Ucrânia que a gente hoje use diretamente na indústria. O combustível afeta tudo, óbvio. É um fator de inflação. O gás para a Europa é um fator de inflação da Rússia. O gás da Rússia para a Europa. Então, assim, tem algumas coisas, mas não é isso. Isso não vai ter uma interferência. Pode ser uma pequena influência? Pode. Interferência? Eu não acredito. Perfeito. Tem uma curiosidade também. A gente, claro, cabeça de novo vai para a crise de 2008, 2009. Mas, assim, pensando agora com a alta de preços, né, que está acontecendo agora lá no mercado imobiliário, como é que impacta os outros setores, assim, serviços e crescimento econômico no geral? Cara, assim, eu acho que... Vamos lá. Eu acho essa pergunta muito importante. Ela dá margem para a gente fazer algumas ponderações aqui, dá margem para a gente olhar um pouco o todo, né? Não ficar só falando do mercado imobiliário como o apartamento, a casa, o tijolo, né? Mas o mercado imobiliário, ele movimenta 70% da economia de qualquer país. Por que todo governo que quer impulsionar a sua economia, que quer gerar emprego, que quer fazer com que o dinheiro vire, que a economia vire, ele começa estimulando o mercado imobiliário? Por onde Portugal saiu da crise? Por onde a Espanha saiu da crise? Por onde todos os países do planeta saíram das crises, no pós-guerra, etc. Sempre pelo mercado imobiliário. E sai da crise não pelo aspecto apenas da comercialização do produto imobiliário, mas em toda a cadeia que esta produção toca quando ela existe. Então, a gente não está falando diretamente do tijolo, do cimento, do aço, do material de acabamento. A gente está falando da geladeira, do sofá, a gente está falando do vidro, a gente está falando de N coisas que compõem uma casa, ou um escritório, ou um shopping. Né? Então, vamos lá. O mercado imobiliário realmente mexe com qualquer país, mexe com qualquer economia. Ele é relevante, ele é muito relevante. Né? Infraestrutura e mercado imobiliário e o agro, se você pegar esses três segmentos, né? Não vamos falar de combustível, esse troço e tal, porque, cara, isso aí é um insumo absolutamente primário. Mas os mercados mesmo, o agro, né? O
o mercado do commodity, do alimento, o mercado imobiliário, da infraestrutura, que de certa forma está ligado ao imobiliário, né? São os grandes motores. A gente tem que entender que isso aí mexe com qualquer economia, né? Então, fatalmente, o mundo vai sofrer um rearranjo de uma série de coisas, de uma série de... A gente pode entrar aqui 2 horas aqui falando dessa nova rearranjo geopolítico, etc. Mas, cara, o mercado imobiliário vai estar acompanhando isso. Ele é o termômetro. Ele é um dos termômetros extremamente conectados nesses movimentos que a gente está passando, né? Já está passando, obviamente, e que devem se desenrolar para o resto dos próximos anos, né? Pensando um pouquinho para o lado do consumidor, tu comentou assim que o cara que está pensando em assim, vou aguardar um pouquinho para comprar um imóvel lá para frente, sendo que os preços eles não vão ter uma variação assim que significasse uma decisão dessa, talvez, né? Mas tu enxerga que a demanda pelo imóvel ali nos Estados Unidos deva aumentar assim com o tempo, pensando um pouquinho do comportamento do consumidor mesmo? Não, eu acho que não, cara, porque nós vamos ter um ciclo de aumento de juros nos Estados Unidos, quer dizer, o primeiro insumo, que é dinheiro, vai ficar um pouco mais caro, né? Eu acho que houve uma debandada atrás de imóveis, né? Por todas as razões que a gente falou, pelos juros excessivamente baixos, pela necessidade de mudança de imóvel, de casa, né? Eu acho que a gente eu não acho que vai haver uma demanda maior do que a gente já está assistindo, tá? Uhum. Eu aposto um pouquinho na acomodação. Eu não falo em declínio eu aposto numa acomodação, cara. E eu acho que vai ser muito isso. Os preços vão ficar razoavelmente estabilizados nos patamares que estão e a inflação vai comer um pouquinho desse preço. Aí, respondendo a tua pergunta, eu devo comprar agora ou devo esperar, boto meu dinheiro aqui num juro que já se tornou interessante, né, no meu próprio negócio para virar, e compro o meu imóvel um pouco mais tarde, né? Uhum. Eu, particularmente, faria isso. Eu acho que os preços vão se acomodar. Eu acho que a minha atividade produtiva vai me dar mais, vai fazer o meu dinheiro render mais e vai superar a valorização ou o valor do imóvel que eu ia comprar. Perfeito. Tá? Resumindo, eu vou pegar esse dinheiro que eu ia comprar o imóvel, vou trabalhar com ele e vou comprar o mesmo imóvel daqui um pouco e vai sobrar um pouquinho para comprar a geladeira. Exatamente, perfeito. Pensando um pouquinho agora no investidor, né? Que os Estados Unidos eles têm os REITs, né? Que é o Real Estate Investment Funds, Trusts, não são funds, são trusts, que é a versão versão norte-americana dos fundos imobiliários, né? Que a gente tem aqui. E agora com a variação de juros que eles vão passar agora, é um momento bom para pensar em REITs, apesar das suspeitas de bolha, apesar do aumento dos juros que não vai ser tão alto assim. Como é que tu avalia? Cara, essa é uma pergunta muito legal, tá? Esse é um assunto que eu adoro falar, acho que eu já gravei não sei quantas entrevistas ou, enfim, oportunidades no próprio no próprio Fórum de Fundo Imobiliário aqui de São Paulo, que a Rede Bandeirantes promoveu. Eu fiquei por 2 horas entrevistando pessoas que são absolutamente conectadas no mercado, são nervos expostos no mercado, né? Mas é muito legal. Olha, a indústria dos fundos imobiliários nos Estados Unidos, dos REITs, como você falou, é uma das indústrias mais antigas, cara, né? Tem mais de 40 anos. Hoje, mais de 40% dos americanos têm o seu lastro patrimonial nos REITs. Uhum. É sensacional. Hoje, no Brasil, se a gente estiver chegando a, sei lá, 2%, 3%, né? Do volume de dinheiro na Bolsa, talvez a gente os fundos imobiliários devam estar representando 5%, 6%, 7%, eu não sei. Estou um pouco desatualizado com esse crescimento, até porque não houve crescimento nesse período que a gente passou. Mas nos Estados Unidos, cara, é uma entidade. Os REITs nos Estados Unidos são literalmente a base patrimonial das famílias americanas.
O americano, ele não fica comprando apartamento, casa, ele não compra loja para alugar. O americano, ele tem, quando muito, a casa dele, ou ele aluga ou ele está no mortgage, né? E o resto do dinheiro dele vão para os fundos imobiliários, vão para esses trusts, o Real Estate Investment Trust. E lá é onde ele busca segurança patrimonial, e da onde ele tira o rendimento do dinheiro dele. Então, é uma entidade. Assim, nós estamos falando do grande motor do mercado imobiliário americano. Quando a gente vai para os Estados Unidos e vê aqueles empreendimentos gigantescos, você fala, meu Deus do céu, de onde vem tanto dinheiro? Vem das famílias americanas que compram cotas de fundo imobiliário. Tá? Então, é isso. Você vai para Nova York, lá, você vê aqueles empreendimentos gigantescos, é incrível. Você fala, é muito dinheiro. De onde que vem esse dinheiro? Quem que tem esse dinheiro? Quem tem esse dinheiro são as famílias americanas, as milhares e milhares, os milhões de americanos que investem em fundo imobiliário. Então, essa é uma entidade lá, cara, muito consolidada, mas muito consolidada. E o cara não fica flipando o patrimônio. Ele não fica vendendo cota de fundo imobiliário para investir no juro. Até porque essa oscilação lá é tão pequena que o cara fala, meu, eu estou aqui, estou recebendo meu dividendo todo mês, meu aluguel está aqui caindo na conta, eu sou dono de um pedacinho do prédio mais legal de Nova York, eu estou feliz da vida, é o que eu quero, estou seguro, minha família está nisso há dezenas de anos, então o cara não tem essa volúpia que a gente tem aqui. Né? É uma loucura o que aconteceu aí de comentários dos fundos imobiliários aqui no Brasil, os FIIs. Não, é hora de vender, é hora de comprar, é hora disso, está muito. Nossa, que caiu, o que eu faço? Cara, o cara esquece que se ele tivesse um apartamento, uma loja, né, um escritório e desalugasse, ele fica com zero de renda. Até alugar de novo, mas ele fica pegado no imóvel. Na cota do fundo, o cara fica todo nervoso. Falta de cultura do brasileiro, falta de tradição da gente entender os fundos imobiliários como um grande lastro patrimonial. Se aqui os juros batendo 12%, a gente pensa ainda como uma ótima renda passiva, imagina no mercado que vai subir até 1,75 de juros, né? Exato, cara. Então, assim, nós não, o americano está... tudo lá é muito mais estável. Quando você fala de um aumento de 0,25, tudo lá é assim, cara. A oscilação lá é toda muito mais... A não ser uma aberração de uma falha de regulamento e tal, aí não tem perdão, aí os caras só com a bota mesmo. Aí nós vamos passar a viver a tal da bolha. Eu queria ler um comentário aqui do Guilherme, que ele mandou o seguinte: os juros mais altos dão uma esfriada no mercado, mas quando colocamos isso na balança com a reabertura das economias globais, o que pesa mais? Ó, muito inteligente essa pergunta aí, Guilherme. Bacana a tua pergunta, cara. É isso, ó, você conseguiu, através da sua pergunta, falar isso que eu falo dos ajustes. Né? Você vai ter uma série de fatores, você tem uma reabertura das economias globais, isso vai reativar toda a economia global. Né? E, por outro lado, você tem um aumento dos juros. Então, essas coisas vão se equilibrando. Né? Nas economias de mercado, onde você tem liberdade de mercado, onde os bancos centrais estão autônomos, isso é super importante a gente frisar. Né? Onde a gente tem países como o próprio nosso Brasil, hoje amadurecido no ponto de não ficar interferindo no Banco Central, deixa as políticas monetárias serem praticadas livremente. Né? Então, essas acomodações vão acontecer. Né? Eu acho que, embora a gente tenha um incremento também do juro, como todo mundo, o planeta vai ter para segurar a inflação, e essa inflação é, na minha opinião, muito mais por falta de oferta. Né? Nós tivemos inflação por falta de oferta, por encarecimento dos insumos que estão em falta. Né? Esse é um componente muito importante que aconteceu. Isso também vai passar a produzir. Todo mundo passou a produzir de novo. Já não está mais faltando chip de carro. Você não tem que ficar mais na fila para comprar um carro que antes era um absurdo. Né? Não tem isso mais. Daqui a pouco vão começar a vender linha telefônica de novo. Mas, enfim. Olha, vou dar uma contextualizada no que ele falou, que ele colocou logo em seguida, assim, que colocando na balança a abertura dos mercados, né, considerando também
que o mercado imobiliário vai além dos imóveis, né, residenciais, né, parte deles comparados com a pandemia. Então, eu acho uma perspectiva bem interessante. Não, sem A dúvida Ana mandou alguma. uma pergunta aqui para a gente também. Ela perguntou se é um bom momento para investir em fundos ligados aos setores de shoppings e eventos. Eu imagino que de bunkers também seja interessante. O que tu acha? Muito legal a pergunta da Ana, muito legal. Eu devo ter gravado uns 40 minutos só falando da recuperação dos shoppings, do setor de entretenimento e de eventos. É muito legal essa pergunta dela. Os shoppings, obviamente, está todo mundo. Se você for para um shopping aqui bem localizado, bem postado, vamos chamar assim, um shopping consolidado aqui em São Paulo, cara, o movimento dos shoppings hoje é praticamente normal, né? Então, mas ela falou um negócio importante, ainda não houve por parte dos fundos imobiliários a resposta a esta. E é natural que não haja, porque primeiro você precisa fazer acontecer para depois a cota do fundo imobiliário lá ter a sua apreciação ou voltar para os patamares, vamos dizer assim, razoáveis, né? Patamares que estejam próximos do valor realmente daquele ativo. Mas os shoppings vão voltar, estão voltando. Obviamente que shoppings consolidados, shoppings bons. Os shoppings que eram mico, ou já morreram ou vão continuar mico. Então, isso não tem jeito. Tá? Mas os shoppings bons que têm são bem consolidados, esses vão andar bem. E é um evento, é um ativo que hoje ainda não está precificado corretamente. Boa pergunta dela. Eventos, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Você veja a sede do povo por eventos, né? Por qualquer evento, né? Jogo de futebol, eventos artísticos de todos os tipos, sem dúvida. Aí tem aquela ponderação. E se vier uma nova pandemia? Já ia fazer exatamente essa pergunta para ti. No caso de uma nova variante. O que faz o shopping, o que faz o hotel, o que faz o evento? Realmente é uma preocupação, não tenha dúvida. A gente viu como sofreram esses segmentos, né? É uma preocupação. É uma das novas preocupações que a gente tem que ter. Ela não pode mais ser ignorada. Mas aí você pensa em tudo. Escritório é a mesma coisa. Fechou, foi todo mundo para casa, né? Então, eu acho que isso aqui é difícil a gente prever se vai ter uma nova pandemia, um outro bicho que vai surgir sei lá, agora da taturana, sei de onde vem, não é mais do morcego, né? Mas seja de onde surgir, se é que isso vai acontecer, é imprevisível. Então, a gente tem que viver e ir observando as coisas, mas, sem dúvida, são setores muito importantes. Por quê? Porque são absolutamente intrínsecos à natureza humana. Hoje, o shopping não é só para você comprar. O shopping é para passear, é para alimentação, é para entretenimento. E os shoppings vão ser reestruturados também, se tornando os omnichannels, né? Que é um canal muito mais plural de varejo do que simplesmente a loja, né? As lojas vão passar a ser cada vez menores ou com formatos cada vez mais modernos, onde você vai eventualmente comprar no shopping e receber em casa. Entendeu? Você vai no shopping para sentir a mercadoria. Então, o shopping hoje é uma forma de você encostar no cliente, mas não necessariamente a forma de você fazer a venda física na hora, passar o cartão. Tá? E hoje a experiência do consumidor é tão importante quanto o ato de comprar. Então ele associa muito quando ele entra numa loja, qual é a experiência que ele vive, né? No atendimento, no apelo da marca, enfim, numa série de coisas que é o que vai fidelizar ele para aquele tipo de produto. Então é uma forma de encostar no cliente, eventualmente, obviamente, fazer a venda, mas mais do que isso é criar proximidade e experiência que a marca quer transmitir. Perfeito, Marcelo. Eu queria te agradecer, né, demais pela sua presença aqui na live, porque foi um papo assim, ó, riquíssimo que a gente teve, né? E claro, eu espero que tenha sido bastante útil também para quem está assistindo a gente. Mas se tu tem aí uma consideração final, um comentário, um assunto que talvez a gente não tenha abordado, fique à vontade também, viu? Olha, eu, antes de mais nada, queria agradecer o convite de vocês. É sempre legal estar conversando com você, Juan. Quando a gente fez aquela matéria sobre a Evergrande, né? Infelizmente não foi por live ou por vídeo. Você fez uma matéria escrita, não foi? Foi isso mesmo. E a gente teve essa oportunidade de se conhecer. Muito obrigado.
Estou aqui sempre à disposição, sempre que a gente puder esclarecer, cara. O fundamental é esclarecer, né? O fundamental é desmistificar. Então, se tem uma mensagem aqui que eu poderia deixar para vocês no fim é o seguinte, gente, não pensem com a cabeça alheia. Para um pouquinho, dá uma refletida, né? Tenta entender o básico. Pegou o fio da meada do raciocínio, a gente entende o resto, né? O problema é que as informações e os clichês são jogados na gente com muita força. Mas desvia deles, dá uma respirada, pensa no princípio das coisas, que naturalmente a gente vai chegando à conclusão. Perfeito, Marcelo. Então, gente, eu agradeço a presença de todos, viu? Não se esqueçam de acessar aí a Smart Money também, que a gente aborda também os mais diversos assuntos do mercado financeiro, não só esse que a gente comentou hoje. E é isso aí. Boa noite e até mais. Boa noite, gente. Um abração. Obrigado, Juan.